Seja bem-vindo ao Café, um podcast do Hub Católico. Café. Olá, amigos! Estamos começando aqui mais um café. Mais uma vez tomando esse cafezinho com o meu brother que está, como quando de sempre, aqui comigo, Alan Carrion. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado, Thiago. Mais um café, né? Como não vou perder a minha maneira de falar, que agora estamos com cápsula e cada vez mais potente esse café aí. Aí, beleza. E a gente tem a honra de receber aqui o William Binder, que tá com um cenário bonitão ali atrás, simples e bonito. Ô, cara, achei. Queria ter um desse aqui já. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, prazerzaço falar com vocês. E, cara, já vamos começar como a gente sempre começa, assim, chegando já com tudo. E a pergunta é, quem é William Binder? O que tu faz? Enfim, quem tu é? E quando eu te convidei aqui, te chamei de Will. Pode ser Will, porque eu vi no arroba é Will, né? Aí, claro, sim. Então tá. Sim, por favor, fica à vontade. eu até gosto de falar, né? William Binder, mas você pode me chamar de Will. Só que não deu tempo, mas fica à vontade. O Will funciona também. Cara, eu gosto de dizer, assim, de uma forma bem sucinta, que eu crio e caço conteúdo, né? Olhando para trás, olhando esses últimos 10 anos, foi a linha mestra que esteve presente em todos os projetos que eu me envolvi. Sempre, desde pequeno, assim, desde, sei lá, início da adolescência, eu sempre gostei de escrever, sempre lia algumas coisas. Na adolescência não lia muito, mas gostava de ler alguns livros e tal. Jogava muito RPG e eu acho que isso foi me ajudando a ter a mente, assim, para a criação, né? E olhando para trás, principalmente nesses últimos 10 anos, o que eu vejo é isso, eu participar de projetos que envolvem a criação de conteúdo de alguma forma, né, a distribuição do conteúdo de alguma forma na internet. Então esse sou eu, né, tentando ser um homem comum, viver a vida comum aqui no interior de São Paulo. Que cidade que é? Cara, eu moro em Caçapava. Caçapava é uma cidade que fica na Dutra, né? Que é famosa, né? Pelo menos aqui na região, que liga São Paulo e Rio. Então, eu tô mais ou menos na metade do caminho entre Rio e São Paulo. Ah, beleza. E, cara, tu tem na tua história aí uma sequência de uns projetos bem porradas, né? Bem coisa grande, assim. Como é que tu começou? Bom, acho que o que exatamente tu faz hoje? Legal. E como é que tu começou, né? Legal. Hoje o meu trabalho é dividido em 3 frentes, basicamente. Tem a principal delas, que é como diretor de marketing, por assim dizer, no MedClass, né, que é uma plataforma para estudantes de medicina. Né, para os ouvintes, assim, que eu imagino que conheçam, é similar ao Guerrilla Way, né, é similar também ao Novo Mercado. Então, só que ela é focada para os estudantes de medicina e até mais médicos. Nichada. É mais nichada. E também para médicos, assim, início de carreira. Esse é o nosso público. Eu cofundei, né, sou sócio mesmo da plataforma, cofundei com o Dr. George, que é um médico patologista de Londrina. Então, até pouco tempo atrás, a gente nem se conhecia. Pouco tempo atrás, acho que um ano e meio atrás a gente não se conhecia ainda, foi tudo digital. E, curiosamente, a gente se conheceu nas áreas de comentário. Olha para você ver que curioso. Na área de comentário dos posts do Ícaro. A gente, tipo, isso, sei lá, 2017, assim, 2016, talvez, no Facebook. A gente se conheceu por lá, sei lá como, começando a trocar mensagem. E aí ele tinha essa ideia, eu estava em outro projeto. Eu falei, não vai rolar, quem é você, sabe? Tipo, apareceu do nada, né? Aquela coisa. E ele, o Jorge, sempre muito expansivo, colérico, raiz, assim, de tipo, sabe? Querendo fazer o negócio acontecer. Eu falei, cara, não, calma aí, velho, não vai rolar. Aí, fim das contas, né? Resumo da ópera, em 2018, fevereiro de 2018, a gente começou o projeto. Então, eu atuo ali
eu sou o responsável pelo marketing, mas, né, aquela coisa, fazer tudo, de tudo um pouco. Essa é a primeira frente. A segunda frente é com a minha própria marca pessoal, por assim dizer, né, por essa vontade de sempre criar conteúdo, sempre estar escrevendo alguma coisa, compartilhando, sei lá, o que eu estou aprendendo. Eu decidi dar um passo mais profissional no início do ano passado, encarar mesmo como negócio, ainda, né, com seus tropeços, porque eu tendo a dar mais atenção para o Medclass, por razões óbvias, mas tem essa marca pessoal e tem a terceira, que é a mentoria, né? Assim, agir como um mentor. Eu vi, não era algo que me interessava a princípio, mas eu vi a demanda do mercado, pedidos chegando, eu falei, cara, não posso ser bobo também, tem dinheiro na mesa, né? Então, eu tento fazer algum programa que seja benéfico para os mentorados, assim, de uma maneira individual, e essa atuação, essa frente é quase como, né, um braço da minha criação de conteúdo como marca pessoal. Então, essas são hoje. Como eu cheguei até aqui? Criando conteúdo, como eu falei, né? Eu comecei nos blogs, né? Na época que a gente gosta de dizer que a internet era tudo mato, né? Então, na época ainda chamava de blogosfera, tipo, o nome já é jurássico, já, né, parece de outra época. .blogspot.com. Tive muitos blogspot, e isso foi, cara, lá para 2018, 2008, 2007 eu estava fazendo cursinho para entrar na faculdade, eu já vi algumas coisas, 2008 eu já estava mexendo alguma coisa ali, 2009 eu já estava ganhando dinheiro com isso, né, que foi já antes até, de 2008 para 2009, assim. E foi desde então, eu vi, né, muitas fases, muitas transições, mas o que se manteve sempre presente foi a produção de conteúdo, principalmente pautada em texto, né? Eu demorei muito para ir para a linha de vídeos, assim, aparecer em vídeos, mas comecei com os blogs, era um modelo de negócio burro, né, estúpido, tanto é que não deu certo, porque assim, o que eu queria? Eu queria criar um conteúdo no blog ali que falasse sobre alguma coisa que estava hypada, né, que estava nos trending topics, por assim dizer. Eu entrava nas primeiras posições do Google com o meu site, as pessoas entravam, então, conheciam o meu site por causa disso, porque estavam buscando sobre o termo, entravam no meu site, o conteúdo era raso, era ruim, né? Só que eu queria que elas clicassem no anúncio, e aí eu estava feliz. Clicou no anúncio, dinheiro no meu bolso, né? Não rolava engajamento, né? Nenhum. Putz, mas eu nem pensava nisso, cara. Eu tava na farra, assim, eu tava olhando para trás, hoje eu vejo com clareza. É claro que na época você nem tá pensando direito, mas eu vejo que eu tava mais pelo jogo, sabe? Assim, no sentido, claro, o dinheiro era legal, com o tempo permitiu que eu fui estudar em outra cidade, né? Eu me formei na Federal de Itajubá, no sul de Minas, então eu fui para lá com meu pai me bancando, né? Claro, a faculdade era pública, mas tinha os gastos e tal de república. Só que aí eu comecei a ganhar esse dinheiro inicial e eu consegui me bancar. Então, assim, né, de alguma forma ajudei pra caralho meu pai de não ter que me dar dinheiro. Mas, assim, no fundo, eu olhava para aquilo, assim, como uma forma de... Eu tava me divertindo, sabe? Puta, moleque, devia ter uns 19, 20 anos ali. Tava me divertindo, tentando meio que driblar o sistema do Google, sabe? No sentido assim, como que eu fico na primeira posição do Google? E aí isso foi desenvolvendo, não deu certo não é um modelo de negócio sustentável, né? Eu não estava gerando valor de fato na maioria das vezes. Então, em 2012, se eu não me engano, foi quando meus últimos sites assim morreram de vez com os cortes do Google. Eu não sei se vocês têm familiaridade, se o ouvinte tem familiaridade, mas o Google ele veio fazendo uma série de atualizações, melhorando o próprio produto, com toda razão, né? Para entregar melhores resultados. Naturalmente, os resultados toscos que o Will fazia foram ficando de fora. Sem os primeiros resultados, não tinha visita. Sem visita, não tinha dinheiro. Então, aquilo deu um baque, assim. Teve um momento que eu até... né, eu tinha feito uma graninha, consegui segurar um tempo, mas jovem também, burro pra caramba, não guardava dinheiro direito, aquela coisa. Aí eu voltei para a saia da minha mãe, né, pro colo dos pais. Eles me ajudaram ali no final da faculdade, quando em 2013, cara,
eu tava já indo do 4º para o 5º ano da faculdade de administração e tinha uma matéria chamada pesquisa de marketing. E essa matéria da professora que eu adoro, a professora Juliana, ela era de marketing e tal, ela estava introduzindo alguns assuntos e ela trouxe o aspecto das startups, que naquela época eu não fazia ideia o que rolava de startup lá no Vale do Silício, assim, não fazia parte do meu imaginário, né? O pessoal que falava disso aqui aparentemente também não sabia direito, né? Quando começaram a falar disso ainda era bem nebuloso o negócio, né? A cena eu acho que estava começando, cara, já devia fazer alguns anos, assim, né, o que é, né, de alguma forma, ali o meio universitário tem muitos poréns, né, tem muitas coisas que, putz, é triste olhar hoje em dia, né, com a cabeça que eu tenho, mas de alguma forma você consegue meio que participar da vanguarda de alguns movimentos, né, assim, claro que, startups, né, começar um negócio, basicamente, só que a cena, toda aquela cultura, as metodologias, aí, enfim, estava nessa disciplina, e aí eu lá fazendo o trabalho do negócio, eu descobri um modelo de negócio lá nos Estados Unidos que era baseado em viralização de conteúdo no Facebook. Isso, o negócio já tinha sido fundado em 2012, se eu não me engano, eu estava indo para o final de 2013, o negócio bombando no Facebook, né? Eu lembro até hoje, né? A pesquisa lá que eu vi, né? A matéria mostrava que o site tinha alcançado o crescimento mais rápido de audiência da história, tinha superado o BuzzFeed, New York Times quando foi para a internet, sabe? Tipo, bizarro assim. E aí tudo pautado com a viralização de conteúdo no Facebook, né? E aí, eu fiquei maluco com aquilo, né? Eu falei, caramba, velho, tem alguma coisa aqui, né? Tem alguma coisa nesse negócio que eu acho que eu consigo fazer. E aí acabou que aquilo não me serviu de nada para a disciplina em si, mas eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Eu fiquei maluco com aquilo. Eu ficava pensando naquilo todo dia, até que chegou as férias, eu falei, cara, eu vou fazer umas gambiarra e vou fazer um clone dessa parada. Eu vou tentar fazer a brasileira, sabe? Tipo, eu já tinha uma experiência com blogs, com coisas assim, eu vi que, tecnicamente, a tecnologia não era muito diferente. Uhum. O cerne da parada era o conteúdo que era entregue no Facebook e tal. E aí, eu ainda tive a sorte, uma sorte tremenda de encontrar, né? Que aí eu fiquei maluco com o site, comecei a pesquisar tudo em inglês e tal, e eu encontrei 2 palestras do editor-chefe do site, descrevendo o processo a linha de produção deles de conteúdo. Eu falei, meu amigo, você tá entregando todo o ouro aqui, velho. Eu fiquei, tipo, cara, estava num estado de entusiasmo, assim, que raras as vezes na vida eu senti, sabe, assim, de querer fazer as coisas, e eu já estava um tempo meio que, tipo, ocioso, só com faculdade, aquela coisa, puta, eu preciso formar, enfim. Deu a louca em mim, 23 de dezembro de 2013. Eu comprei o domínio, chamado awebic.com, né, um nome tosco, que significa nada, assim, tipo, né, que era só para ser um teste, era só para ser um experimento. Que a minha intenção, eu criei o site, eu não contei para minha namorada, não contei para os meus amigos, para os meus pais, fiz nada. A minha ideia era falar assim, aí é engraçado, porque, de novo, veio esse tom de olhar para o negócio como um jogo. Sabe, assim, no sentido assim, eu quero fazer essa parada funcionar. Da mesma forma como antes eu tentava ali ficar nas primeiras posições do Google, eu comecei a olhar o Facebook no sentido de, agora eu quero ver como eu viralizo no Facebook. Esse é o jogo agora, que eu quero vencer, sabe? Nesse caso, eu não estava pensando na grana mesmo. Então, eu falei assim, para minha hipótese funcionar, para o que eu quero funcionar, eu não posso contar para ninguém. Porque se eu conto para os meus amigos, se eu conto para minha namorada, para os meus pais, sei lá, para minha avó, de alguma forma eles vão ajudar o que eu estou fazendo no Facebook. Só que vai atrapalhar a minha hipótese. Porque sim, qual queria testar sem nenhuma ajuda física, digamos assim, sem nada. Exato. De relacionamento. Sim. Eu falei, cara, eu quero ver se é possível, de fato, seguir o que esses caras estão falando, que é basicamente viralizar conteúdo do zero. Né? Então, qual que era o processo? Né? Aí a criação, nesse caso, né, não era bem uma criação 100% original, era curadoria de conteúdo. Então, basicamente, a grosso modo, o que eu fazia era ver o que estava bombando lá fora, nos Estados Unidos nesse caso, e o que estava bombando no Facebook lá fora,
eu traduzia e dava uma pincelada ali né, dava o meu tempero. Fazia um gracejo ali, um comentário, sabe, tipo, diferente e tal. E cara, sabe o que é curioso? Né? A gente tá aqui entre católicos. Eu nunca tinha parado para pensar nisso até hoje. O primeiro post que eu fiz foi sobre o Papa Francisco. Olha aí. 2013 tinha acabado de... O ano da eleição, né? O ano da eleição. E foi uma lista de estilo BuzzFeed, assim, tipo, 13 coisas sobre o Papa sobre o Papa Francisco. Caraca, eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque na época eu não, né, talvez a gente vai seguir por esse lado do Papa, mas eu não era católico na época. Então, é curioso, né? E aí, foi esse o primeiro post que eu fiz, no estilo lista. Por quê? Porque tinha bombado lá fora uma lista sobre o Papa Francisco, justamente no primeiro ano do papado dele e tal. Eu falei, caramba, vou fazer. E aí... Era direto no Face, tipo, post, ou ia para um blog também, para um site? Não, era para um site. Para um site. Era para o site. E esse é um dos grandes desafios, né? Você viralizar no Facebook com um link. Na época era muito mais fácil do que era hoje, né? Era outro cenário completamente diferente. E aí, cara, 23 de dezembro de 2013, putz, final de ano, eu tava ocioso em casa lá, tal, lancei o site, e aí eu comecei testando, fazia essa curadoria, tentava dar um jeito de viralizar, distribuir o conteúdo, fazer as pessoas verem e tal. Avançou até 16 de fevereiro, e eu sei dessas datas muito bem, 23 de dezembro, porque é o aniversário do meu afiliado, né, e até foi o dia que eu registrei o domínio, então dá para puxar o histórico. E 16 de fevereiro, porque é um dia antes do meu aniversário. Dia 16 de fevereiro foi quando eu acertei o primeiro hit viral, assim, que foi estrondoso. Eu saí ao todo, até então, nesses quase 2 meses, tinha sido cerca de 40 mil visitas no site. Que, ok, é um movimento. Só que nas 48 horas que se seguiram, bateu 2 milhões de visitas. Então, tipo, explodiu o negócio. Aí eu falei, cara, agora eu tô vendo a luz no fim do túnel. Agora entendi como é que funciona. Achei a fórmula. Eu comecei a desenvolver isso, de fato, foi algo que foi uma observação, né, que eu tive, assim. Eu vi que existiam padrões que se repetiam, né? A gente consegue criar um viral assim, do nada, agora? Não exatamente, mas a gente sabe alguns caminhos que são mais certeiros, né? Alguns elementos que, se estiverem no conteúdo, facilitam que ele se propague. Vai aumentando a probabilidade, né, de ser viral. Aumenta a probabilidade. Então, aí, bicho, foi de 2013 até o ano passado, que foi quando vendi o site, janeiro do ano passado, foi basicamente essa doideira de estar até num veículo de mídia. De alguma forma, eu era um veículo de mídia independente baseado em curadoria de conteúdo. Cara, aí o que eu fiz de conteúdo lá é bizarro, assim, a quantidade obscena de posts que eu escrevi, né, que eu buscava e que eu lia as coisas e tal. E assim foi indo, só que o site, de alguma forma, e aí foi falha minha, né, já vou concluir a história da rasteira, você pediu para contar, eu falei, porra, velho. Mas para isso que a gente tá aqui, Mas, né, até para encurtar aqui o negócio, faltava experiência também minha, principalmente de gestão, de visão de negócio. Assim, apesar da faculdade de administração, o meu lado é muito mais de humanas, assim, tudo bem que a administração é de humanas, mas eu sou muito mais de escrever, sabe, de pensar nas coisas, assim, estratégicas e tal. Não sou tão racional, por assim dizer, nesse lado. Mas, enfim, eu acabei cometendo praticamente o mesmo erro do passado. Antes eu fiquei na mão do Google. Depois eu fiquei na mão do Facebook. Né? O Facebook, ele começou a ter os cortes de alcance orgânico nas páginas. Eu senti aquilo na pele. Naturalmente, eu comecei a perder fôlego, comecei a perder tráfego. A gente foi dando umas pivotadas assim no negócio ao longo do caminho. E aí, né, resumo da ópera, chegou janeiro. Em dezembro, eu recebi. Na verdade, antes eu tinha recebido uma proposta, mais ou menos, sei lá, meados de 2019, recebi uma proposta. Aí negociei com o cara, não tinha gostado da proposta e tal. Aí passou uns 6 meses, outro cara veio. Falei, vou vender isso, cara, já foi. Aí eu vendi em janeiro do ano passado, completou um ano
Eu estou sim a Webic. Nesse meio tempo, então, de 2018, né, em paralelo aí, eu fundei o MedClass junto com o Dr. George, e foi como eu cheguei até aqui, né, fazendo muita curadoria de conteúdo. E eu quero te perguntar uma coisa, assim, eu gosto de estudar o marketing digital, iniciando, né, sou bem leigo. Eu queria que tu explicasse um pouco para o pessoal qual que é a grande diferença, né, entre o marketing tradicional e o marketing digital, no sentido de o que ele tem a nos oferecer hoje, ele é o negócio da atualidade, o que ele tem, bom, a grande diferença, eu já falei, e onde é que tá o pulo do gato? Claro, não revela teus segredos aí, porque senão as pessoas vão te roubar, né? Mas onde é que tá o pulo do gato para uma pessoa assim compreender a linguagem do marketing digital e não só a questão dos lançamentos em si, mas dos infoprodutos ou de pessoas que querem hoje estar com a sua marca visível no mundo digital? Legal, não, ótimo ponto, cara. Eu acho que assim, para quem está interessado em saber mais, já cito a fonte, que para mim foi eu não diria que o criador do movimento, mas foi quem deu voz ao movimento, talvez, que foi o Seth Godin, no livro Permission Marketing. Que, se eu não me engano, o Ícaro está para traduzir esse livro. Né, ele sempre cita, né? Ele sempre cita, e eu acho que eu vi ele mencionando alguma coisa do tipo, ouvi uns burburinhos assim de comunidade, de grupo, bastidor, sei lá. Mas esse é o livro, cara, que na minha opinião, ele é o que melhor traduz esse espírito que nós estamos vivendo hoje, que é um marketing que está aqui para servir, em primeiro lugar, antes de pedir alguma coisa. Então, ele é muito mais... ele é muito mais propositivo, assim, no sentido de ajudar, né, aquele marketing de atrair as pessoas até si, né, e não ficar só divulgando as coisas, né, falando, olha o meu produto, veja, né, a novidade aqui da minha loja, algo, né, esse marketing que parece mais spam hoje em dia, né, mas era muito difundido no passado, ainda, né, por exemplo, se a gente for puxar, sei lá, 30, 40 anos atrás, rádio, né, televisão, sei lá, página de jornal, era um marketing bem nesse sentido. Eu vejo que essa é a grande divisão. Então, hoje, com essa perspectiva e ainda a abundância de coisas que a gente tem na internet, se você chega nessa posição de pedir algo, né, no sentido assim, pedir, o que eu quero dizer é passe o cartão aqui e pegue o produto, né? Você já está empurrando, né? É a posição de empurrar. Se você tem essa posição hoje na internet, você pode ter algum sucesso? Pode. Só que é muito mais difícil. Porque as pessoas, elas têm uma abundância tão grande de escolha que, sei lá, o Alan tá me oferecendo, me empurrando isso, eu vou ver com o Thiago aqui, que, pô, ele tá me agradando, né? Ele comenta nas coisas junto comigo, eu participo de uma discussão com o Thiago, sabe? Então, eu vejo que essa é a grande diferença. Então, né, de uma forma simplória, talvez, mas tentando resumir aqui, condensar a grande ideia por trás disso, eu vejo que os grandes influenciadores hoje em dia, os grandes produtores de conteúdo, né, são esses que melhor envolvem essa dinâmica, né, que melhor conseguem navegar em cima dessa ideia de servir a audiência, em primeiro lugar, né, ter um grupo de pessoas que não só param para ouvir o que você tem para falar, que já é uma baita vitória, como confiam no que você está falando, né? Confiam na sua palavra. E aí, putz, a gente tem vários nomes que a gente poderia citar, né? O próprio Ícaro que eu estava falando agora, putz, faz com maestria, ele consegue navegar em várias áreas com facilidade. Então, essa é a grande diferença que eu vejo. Show. E só para complementar, que aí tem outra coisa que tu falou bem no início, e eu fisguei aquilo ali querendo fazer uma pergunta, porque eu sei que boa parte do nosso público também tem vários produtores de conteúdo do nicho católico, tá? E uma coisa que a gente se preocupa, eu falo também por mim, que é a questão, às vezes, tu não consegue ter a diferença entre audiência e engajamento, que é algo primordial de se entender, mas não... Isso eu falo por mim, não ficar tipo, quase que deprimido quando as coisas não estão dando certo. E aí eu te pergunto, qual o papel de uma mentoria nesse caso?
por exemplo, de tu guiar aquela pessoa, não precisa ser exatamente um influencer, mas aquele produtor de conteúdo, claro, no nicho dele, ou no que ele no que ele está enquadrado ali. Qual que é o papel do mentor? O que o mentor faz nesse sentido? Eu vejo que o mentor ele tem basicamente duas funções. A primeira e mais importante é a clareza sobre o problema que está sendo enfrentado. Eu tenho alguma experiência, né, sendo mentor, e eu vejo que a maioria das pessoas não tem clareza sobre o problema que elas estão enfrentando. E a clareza sobre o problema, para ficar mais evidente, para ficar mais claro, né, é justamente identificar qual é a causa raiz que está uma dificuldade causando... de diagnóstico, né? Exato. E aí, é claro, quanto mais experiente for o mentor, mais fácil ele vai identificar a causa raiz e vai comunicar a causa raiz, que também é crucial, né? É um ponto muito importante essa comunicação do mentor e a forma como você introduz isso, porque aí é o que está, né? O que eu sou muito cauteloso com mentorias em grupo e masterminds, né? Esses cenários que, de alguma forma, dialogam com uma mentoria, só que está em grupo, né? Que não tem um olhar muito, na maioria das vezes, né? É ruim generalizar, mas na maioria das vezes não tem um olhar assim particular sobre o caso de cada pessoa, né? Que está querendo ali resolver seu problema. Já o mentor, ele consegue ter esse olhar e aí ele fala, eu tenho que adequar a minha comunicação, o meu diagnóstico, a minha proposta aqui de solução de acordo com o mentorado. Então, essa é a primeira parte, essa clareza sobre o que de fato você está enfrentando. E eu vejo, cara, é engraçado, né, que a gente entra nessas ondas de coach, né, você acaba meio que virando coach porque parece que todo mundo né, então você fica, porra, mas eu tô entrando nessa onda também. Mas assim, é curioso, porque na maioria dos casos, assim, da mentoria, quando eu atendo, eu vejo que o cerne da coisa mesmo não é um problema técnico, de marketing digital, de produção de conteúdo, é comportamental. E aí que entra, aí assim, né, eu posso falar da minha experiência, né, e aí felizmente eu nunca chegou o caso de eu negar uma mentoria por não ter experiência com aquilo, porque eu tenho bastante experiência com muitas coisas, mas, sabe, assim, no sentido de mostrar para a pessoa como eu faço, como eu imagino que ela deve ir fazendo. Mas, cara, são coisas, assim, quase sempre caem em situações de comportamento, de produtividade, né, que quando você fala, parece que ilumina, assim, a situação para a pessoa, você fala, caramba. E é justamente a identificação da causa raiz. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é fazer um processo de curadoria, na minha visão, para a solução, para o caminho que ela deve seguir para atingir o resultado. Então, desmembramos aqui o problema, cheguei na causa raiz, né? A causa raiz, ela é um obstáculo que está na frente do seu objetivo, né? Você não está conseguindo alcançar. Meu papel como mentor é fazer você superar esse obstáculo, né? Resolver a causa raiz, aí, atender ali o que precisa ser atendido. Só que a verdade é que existem muitos caminhos diferentes para passar por isso, né? Para superar essa barreira. Você pode ir pelo norte, você pode ir pelo sul, você pelo nordeste, sei lá. Existem várias formas. Então, aí, de novo, vem a importância desse olhar particular, personalizado, né, só o mentor com o mentorado ali, porque ele vai conseguir personalizar a solução para aquela realidade. Agora, se você está numa mentoria em grupo, isso já é mais difícil de acontecer. Uhum. Eu digo por experiência própria. Eu já passei como mentorado em mentorias em grupo. Então, assim, né, eu vejo que são essas duas condições, assim, é um diagnóstico claro, direto na raiz do problema, e uma proposta que seja adequada para a situação do mentorado, né, que ele consiga percorrer aquele caminho. É porque muitas vezes a gente, por exemplo, o que eu vejo por mim e vejo as pessoas comentar é que quem trabalha, por exemplo, no nicho católico, que é onde eu tenho mais giro, né, onde eu consigo frequentar mais, e ouvir mais, e, enfim, é que as pessoas veem o marketing digital, fazem, por exemplo, a ANM, e estão lá, só que não conseguem converter aquela ideia e pensar aquela ideia de algo que ele está falando para um produto
do que para um infoproduto católico que muitas vezes as pessoas têm mais dificuldade de adquirir por conta, não, tu está vendendo a fé, sabe? Então é bom para o nosso público aqui do podcast esse esclarecimento teu aí, que foi bem positivo, pelo menos na minha opinião. Para estreitar essa distância que tem, né, de tu acompanhar o próprio Will, que é um conteúdo, não é católico, é um conteúdo de mercado, de tu conseguir estreitar essa relação entre o conteúdo e o teu produto católico, ou o teu próprio perfil pessoal mesmo, se tu é uma pessoa que gosta de falar sobre isso, tu conseguir fazer essa relação, né, que eu acho que é como ela falou, muita gente tem essa dificuldade porque é mais, óbvio, tem um mercado gigantesco já, tem muita gente fazendo esse tipo de coisa, mas ainda assim, se tu vem de um nicho que tu não acompanha tanta gente católica ainda, tu tem uma outra visão ali, um outro imaginário sobre como é fazer marketing digital, esse tipo de coisa. Sim. Tu não consegue relacionar, né? Sim. Exato. E o mais difícil, desculpa te interromper, o mais difícil pro cara que trabalha com marketing, com essa questão de nicho católico, de infoproduto católico, é ele se desprender desse pensamento arcaico de que você não pode vender um infoproduto relacionado à religião porque você estaria vendendo a fé. E eu falo isso por mim, nossa, eu tenho 5 anos de trabalho com conteúdo digital, fui vender meu primeiro produto ano passado. Né? Então, sem nenhum trato com as coisas, e agora a gente vai aprendendo e vai vendo, né? E realmente eu acho que é importante a gente ter esse estreitamento de caminho, como o Thiago falou, né? De compreender que as coisas podem funcionar juntas. Eu acho que é bem importante. Sim, não, é importante ter essa visão, né? Porque, mas assim, de alguma forma, eu acho que sim, para o católico tem um peso a mais, mas é comum, sabe? As pessoas elas ficam se sabotando. O católico ele vai ter essa questão, né, muito forte na vida dele, porque é a vida dele praticamente, né? Então, mas eu vejo que é muito comum, a gente precisa se convencer algumas vezes e também, né, meio que ligar cara, vamos ver, né, e fazer acontecer. Eu acho que a intenção também, tentar tornar mais viva a sua própria intenção, assim, no sentido, eu estou fazendo com boas intenções, né, no sentido de que eu preciso sobreviver também, eu preciso vender as coisas, tem boleto para pagar. Então, eu acho que esse é o caminho. Thiago? Eu queria ver uma coisa assim, que o Alan sempre pergunta, dessa vez eu que vou entrar no assunto, talvez ele complemente depois ali, mas a gente sempre pergunta para o convidado como é que é essa relação da tua fé, do trabalho. No teu caso não é um produto, um trabalho especificamente para nicho católico ou com viés católico, mas tu mesmo já botou nos stories que tu te apresenta, que tu é católico, tu não esconde isso, quando surge a oportunidade tu fala. Como é que isso se relaciona para ti e pessoalmente, assim, como isso faz diferença na tua rotina de trabalho? Como é que... Acho que a gente também já vai, aos poucos, entrando para saber um pouco da tua história, talvez se tu já quiser entrar aí, se fizer sentido na resposta, já pode tocar a ficha. Cara, tem... Externamente, assim, tem pouca relação. No sentido, assim... Eu deixo pouco visível que eu sou católico, né? Tem ali umas pinceladas. Por que isso acontece? Porque ainda é muito novo para mim, né? No sentido de que eu fui criado numa família católica, mais ou menos. Na minha família tem de tudo, cara. Tem espírita, tem umbandista, não sei se é umbandista que fala, não sei, da Umbanda. Umbanda, Da Umbanda. Tem protestante, né? A minha mãe, por exemplo, é protestante. Só que ela teve os momentos dela na igreja, que, graças a Deus, ela me batizou, né? Eu fiz o catecismo. Só que, né? Lá com os meus, sei lá, 10, 12 anos, eu não sei quantos anos eu tinha, falei, cara, não vou fazer crisma. Imagina, né? Que era o natural a se fazer. Aí eu falei, não vou fazer. E aí a minha família, assim, nessa salada mista, né? Cada um é alguma coisa.
entrou a adolescência, eu me distanciei completamente, assim. E o fato curioso é que, lá para os meus 14, 15 anos, eu fui para uma escola, que é na cidade vizinha, fui fazer ensino médio lá, que é uma escola que antigamente foi uma escola de padres. Ela é administrada por salesianos, se eu não me engano, chamada IDESA. Eu posso estar falando bobagem, eu até estava com isso na cabeça, tipo, de confirmar, porque, faz tanto tempo isso, né? E é curioso, eu entrei lá na escola e eu saí de lá ateu. E nessa escola, a gente tinha o hábito a gente rezava o Pai Nosso uma vez por semana no pátio, né, junto com o hino nacional. Então, era bem tradicional, né, era evidente, era uma escola de católicos, né, assim, e eu saí de lá ateu, tipo, meio que batendo no peito falando que eu era ateu, sabe? Adolescente idiota, revoltado, sabe? Com nada também, que eu não tinha razão nenhuma para... sabe? É coisa de moleque mimado, essa era a verdade. E aí foi, né? Entrou faculdade, foi estudar em faculdade pública. Né? Minha primeira confissão foi aquela coisa, né? Quando eu voltei, eu falei, cara, eu nem sei por onde eu começo, né? Porque, tipo, eu nem sei o que era pecado, o que não era, sabe? Tipo, Aí foi isso, né? Passei pela faculdade ateu, né? Nessa ideia, e por muito tempo batendo no peito, aquela coisa de, sabe, de enfrentar outros religiosos, assim, na internet, as idiotices de moleque, até que eu fui envelhecendo, né, já pro fim da faculdade, e aí eu já não era mais aquele ateu que fazia questão de que os outros soubessem que era ateu, sabe? Aí eu fui já envelhecendo, já meio que ficando assim de saco cheio, já meio que, pra mim tanto faz, sabe, aquela coisa. E aí, com o Awebik, né, esse projeto que eu falei para vocês, eu comecei a ler muitas coisas, no sentido de que o meu trabalho, a minha rotina diária, era encontrar peças de conteúdo, histórias, né, de alguma forma, que estavam viralizando na internet. Então, assim, eu tinha que ler muita coisa todo dia. E eu, como era propositalmente, eu não tinha um nicho definido, né, assim, muito claro, eu só falo com, sei lá, mercado financeiro. Não era assim, eu falava com todo mundo, né, era bem abertão. Então, eu não tinha filtro. Uma hora eu estava vendo uma coisa sobre, sei lá, vegetarianismo, outra coisa eu estava vendo sobre budismo, e eu estava nessa salada mista, lendo um monte de coisa. E aí, nisso, eu comecei a ver mais sobre... ou melhor, eu comecei a ler coisas que não me agradavam pelo trabalho, assim, tipo, não que não me agradavam, que não despertavam o meu interesse natural, né? Uhum. Então, eu comecei, por exemplo, eu fui descobrir Olavo de Carvalho assim, né? Tipo, tinha aquela coisa, Olavo de Carvalho era meio que o nome que não podia ser dito, né, que causava confusão e coisas, sei lá, tipo, rolava as discussões, ainda mais eu na faculdade pública, né? Vocês imaginam como era. Então, assim, só que aí, de alguma forma, eu comecei aí, né, eu não lembro exatamente qual foi o estalo, eu acho que nem teve um estalo, foi um processo, mas eu, puxando a memória, eu consigo lembrar de eu começar a direcionar mais o meu olhar para as coisas que eu achava controversas de alguma forma, ou que eu não via antes, que eu não me interessava antes. Então, foi assim com o Olavo, foi assim, a princípio, com o cristianismo, não necessariamente o catolicismo, né? Eu comecei a me interessar mais por Jesus Cristo, né? Tanto é que eu até falo, né, assim, no testemunho clássico que eu costumo falar, e é verdade, que eu via Jesus em todo lugar, só que eu não via ele, que tá aqui do meu lado, eu tô vendo, né? Não, eu começava a reparar nos crucifixos em lugares assim, tipo, eu nunca tinha reparado que tinha um crucifixo numa biblioteca da faculdade. As referências católicas por aí. Exato. É engraçado, eu falo, até me arrepio, cara, de lembrar, sabe? Tipo, o adesivo no para-choque do carro. Isso começou a me chamar a atenção. Então, eu tava vendo em todo lugar. Eu falei, cara, mas não é possível, sabe? Tipo, aí fica na minha cabeça... E aí eu li um livro, cara, que chama... Não sei nem se está aqui esse livro, acho que está em casa. Que ele é um livro curtinho, é Humberto Roden, eu acho que é o nome do autor. Eu não tenho certeza. E eu acho que ele é protestante.
eu acho que ele não é católico, mas ele fez um livrinho só do Evangelho, traduzido do grego, e tinha alguns comentários dele lá que ajudavam alguma coisa. Aí eu li o Evangelho de Mateus, sei lá por que escolhi Mateus, e, eu li o Evangelho, seguido a explicação dele, e caí de joelho no negócio. Eu falei, cara, isso aqui é lindo demais, velho. Né, o Sermão da Montanha, putz, falei, cara, onde estava isso daqui que eu não tinha lido antes, sabe? Foi tipo assim. E aí eu, nessas coisas de ler muitas, né, não era nem livros que eu lia muito, né? Como eu falei, era essas histórias, matérias da internet, enfim, coisas que vão acontecendo. Só que nisso eu comecei a perceber sobre a fonte das informações. Eu acho que talvez por influência do próprio Olavo, acho que ele tem uma coisa dessa, né? Meio que a ideia de que nós não somos donos das nossas opiniões, né? As opiniões não são... Quem colocou aquilo até chegar em ti para entrar no teu imaginário e aí te gerar essa ideia, né? Exato. Aí eu tava com esse pensamento assim, e eu comecei a enxergar a Bíblia dessa forma. Tipo, de alguma forma, né, muito, se não tudo do que a gente tem hoje, literariamente, né, veio da Bíblia. De alguma maneira, né? Tipo, então, aí eu comecei a olhar para isso, eu falei, cara, isso aqui é a fonte da parada, né? Nessa ideia de sempre buscar a fonte, sempre buscar a referência. Tipo, tem o autor que eu gosto, tá, mas de que fonte esse cara bebeu, né? E aí você vai voltando no tempo, vai voltando. Você chega lá na Bíblia, né? Então, e aí isso começou a me encantar, essa história, esse lance todo, foi um processo, né? Aí... a minha esposa, de alguma forma, ajudou também, assim, porque ela sempre acreditou em Deus, né, que na época era minha namorada, sempre acreditou em Deus, tinha algumas experiências, assim, fortes nesse sentido, mas também não tinha uma religião, não era católica, não era protestante, não frequentava igrejas, cultos, nada. Mas, então, assim, né, nessa troca, nessa experiência, cara, chegou um dia que foi o dia que eu falei para minha esposa que a gente precisava ir na missa. Falei, vamos na missa? Né? Faz tempo que a gente não vai na missa, vamos na missa, né? Não sei o quê, vamos na missa. Curiosamente, olha para você ver essas datas, eu só lembro das datas porque tem algum vínculo. O dia que eu fui na missa foi o primeiro turno da eleição do Bolsonaro com a Haddad. Foi quando eu voltei a ir na missa de vez. E aí eu fui na missa, eu fui na paróquia, a gente morava em São José dos Campos na época, né, que é a cidade aqui vizinha. Aí eu fui na Sagrada Família, que dos salesianos, né? E aí eu fui lá, tipo, eles não... Eu né, tô voltando para casa agora, né? Eu não sou dos maiores conhecedores dos ritos, vocês sabem até melhor do que eu. Mas os salesianos não são dos mais tradicionais, né? Eu não sei o termo correto, mas... enfim, aí eu cheguei na missa, e aí eu não sabia a hora que eu tinha que sentar, a hora que eu tinha que levantar, a hora que eu ajoelhava, eu não sabia nada, né? Eu cheguei ali, com a minha namorada na época, a gente entrou, ficamos no fundo da missa, assim, meio que tipo, sabe, como se fosse um estranho no ninho, né? Eu não sei o que eu faço aqui. E aí, de alguma forma, o que me tocou na missa, por incrível que pareça, foram as pessoas participando da missa. Tipo, eu vi que todo mundo sabia ali o que tinha que fazer. E aquilo, de alguma forma, me encantou. Eu falei, cara, eu quero saber fazer isso também. Né? Tipo, eu quero participar da celebração aqui, de alguma forma. E aí foi um domingo, aí foi outro domingo. Não com uma frequência, né, por exemplo, que a gente tem hoje em dia, de ir todo domingo, como um católico deve fazer, mas eu comecei a ir e tal, até que chegou um momento que eu falei, cara, ok, estou participando do negócio, só que eu não estou comungando. Graças a Deus eu não fui comungar sem me confessar. Pelo menos isso. Aí eu falei, eu preciso me confessar. E aí né, a minha esposa estava, né, minha namorada na época, estava nesse processo junto comigo. Eu acho que eu fui o responsável por trazer a gente de volta para casa, né, como eu gosto de falar. Mas aí, no fim das contas, eu falei, vou confessar. Fui confessar num sábado qualquer lá, não encontrei nenhuma fila, o padre já estava lá direto, falei, nossa, que beleza, eu já entrei, falei isso para ele, não sei nem por onde eu começo, aí beleza, lá conversei algumas coisas com ele e saí. Aí eu senti vontade de ir para a igreja mesmo lá, estava aberto lá, ajoelhei no primeiro banco, putz, mas aí eu desabei de chorar.
Aí acho que eu fiquei uns 10 minutos lá chorando, assim, chorando. Né, indescritível sei lá, a forma como você levanta depois, né? Depois que você tem uma experiência dessa. E aí, desde então, né, tenho caminhado eu sinto para recuperar o tempo perdido de alguma forma, sabe? Assim, de fazer mais parte da comunidade. Agora, por exemplo, eu estou fazendo a Crisma, né? Que eu neguei quando eu era jovem. Estou vendo até com bons olhos, para ser sincero, de ter uma cabeça completamente diferente do que um adolescente idiota teria, né, lá atrás. E, você nem sabe o que está acontecendo aqui, né? E agora eu consigo ter um pouquinho mais de maturidade, então eu estou vendo com bons olhos, como fosse um presente de Deus, de conseguir enxergar o que é a fé católica, assim. E então o processo foi mais ou menos esse. Eu ainda estou voltando, né, já voltei, eu falei 2018, né? Que foi 2018, né? Então vai completar 3 anos, né? Agora que faz esse retorno. E acho que a questão do retorno é a que mais toca a gente, né? Acho que todo mundo já passou por. Todo mundo, acredito que a maioria, né? Por essa questão de retornar, e é uma experiência muito forte, né? De se reencontrar com o primeiro amor. E normalmente, porque quando a gente é criança, ele é muito normal, a gente tem essa criação um pouco de Papai do Céu e ver Jesus da maneira mais pura possível, né? Aí depois tu vive, conhece a vida, e aí aquele retorno, que é aquilo que ele tava falando. Eu me lembrei também da entrevista com o Arno, que o Arno falou que ele tinha ido pro espiritismo, que daí ele falou, o que eu tô fazendo? Né? E eu acho que esse é o bacana, é aquele momento que todo mundo tem de Paulo na vida, né? Tipo, o que eu tô fazendo aqui perseguindo os cristãos, sendo que Jesus tá aqui na minha frente? Eu acho isso aí bonito. É interessante que normalmente esse retorno é um retorno emocional, de certa forma, mas ele é muito intelectual também. Tu decide fazer aquilo, né? Sim. Eu acho... a gente tem essa diferença porque, mesmo que sejam pessoas de família católica, hoje é comum a gente ter as famílias que são católicas, né? Porque se dizem até católicas. Até a página 2. Mas não frequentam a missa. A minha mãe mesmo, meus pais nunca foram na missa quando eu era criança. Depois de grande foram por minha causa algumas vezes. Mas a minha mãe queria porque eu fizesse primeira comunhão, que eu fizesse crisma. Mas eu era católico porque dizia católico. E quando eu voltei, a diferença é gritante, assim, da forma como a gente volta, né? No final, talvez a gente seja a primeira vez no final. Porque o jeito que a gente era antes não é o jeito que a gente sabe que deveria ser, né? Sim. E à medida que tu vai crescendo intelectualmente, que eu acho que isso que é o bacana, tu começa o processo natural de tipo, tive o primeiro encontro, ele é extremamente emocional. A gente fica preso um pouco naquele sentimento, a gente tem aquela consolação da oração. E à medida que tu vai crescendo intelectualmente no catolicismo, tu vai automaticamente perdendo aquela epiderme. Sabe? Tipo, eu faz uns 2 anos que eu não sinto absolutamente nada. E as pessoas ficam, meu Deus, como é que você tá falando negócio? Não sinto. Mas por que tu continua se tu não sente? Porque eu creio, entendeu? Que é a questão que a gente precisa bater muito na tecla, né? Que é importante. A gente tem uma mentalidade. Eu tô com uma mentalidade um pouco mais mudada por conta de Ítalo Marcilli, não sei o quê, da gente ser apegado, sim, à lei, mas não ao rigorismo, à frieza da palavra, e compreender ela na essência da vida real. Então, acho que todos nós vamos passar por isso, sabe? Tipo, cada um no seu tempo, de amadurecimento na fé, de crescimento, independente da idade. Eu acho que isso é muito bonito. E eu queria saber, assim, qual que... teve toda essa questão do Olavo e das leituras, mas hoje, assim, como católico, o que tu tem como referência na internet ou de literatura? Qual é o tipo de assunto do catolicismo que mais prende atenção hoje? Que tu vou separar aqui 2 horas do meu dia para ler sobre esse assunto, sobre esse livro. O que tu tem de referência hoje do catolicismo? Sim, nesse processo, não posso deixar de comentar o papel do Ícaro, o testemunho do Ícaro foi fundamental. Eu sou das pessoas que ele colaborou para a conversão, não posso dizer que ele foi o único,
né, que foi o cara, mas ele colaborou muito, e o Ítalo, que eu conheci depois, longe de mim ser alguém muito maduro, muito conhecedor da doutrina da igreja, não sou, mas eu vejo que o Ítalo me trouxe justamente isso que você falou, sabe, um amadurecimento na visão religiosa, né? Eu acho que é o Ítalo mesmo que diz, né, parafraseando, não sei a exata frase dele, mas algo o tom mais insonso, assim, da religião, né? As práticas que você faz que, não é aquela coisa maluca que você vai chorar todo dia na missa, né? Não é isso, né? É meio que, é o pão, né? É o pão. Então, é muito simples, assim. Então, eu não posso deixar de citar os dois, assim, que são né, influenciadores, criadores de conteúdo, né, comunicadores, que com certeza tiveram um papel importante para mim, mas intelectualmente é até curioso, cara, acho que o Thiago falou, né, desse aspecto intelectual da coisa, e eu sou fleumático, né, e eu até, já, é curioso, né, até em algumas confissões eu já falei isso pro padre, eu já falei, cara, né, cara, não falei, cara, mas, eu falei para ele algo no sentido de que eu não sabia confessar, me faltava alguma coisa, sabe? Tipo, eu não conheço. E ele falou assim: você precisa buscar informação, você precisa estudar. É isso que vai atender o seu coração, sabe? Assim, tipo, você precisa ler e conhecer né, a história da igreja. Porque como eu falei, né, eu sinto que eu perdi muito tempo. E aí, assim, nesse processo, o que me chama a atenção é a vida dos santos. Né? Eu acho que até para o leigo, assim, para alguém que está minimamente interessado, eu acho que me parece o caminho mais fácil para começar, porque, cara, o santo, né, antes de você chegar em Jesus, se você chegar perto de um santo primeiro, né, ser perto... Já tá bem, né? Putz, né? Então, assim, colocar nessa escala hierárquica já é alguém mais próximo de nós, né, assim, do comum, né? E aí eu comecei a ler, teve um livro, inclusive, que eu pesquei, de um story do Ítalo, que eu não sei se vocês já leram, que é Os Santos que Abalaram o Mundo. Não, já vi ele falando, mas ainda não li. É um autor, chama Renaud, alguma coisa assim, se eu não me engano é um holandês, inclusive, e tá lá, cara, tá São Francisco, Santo Antão do Deserto, você começa o livro com aquilo, velho, eu falei, caraca, cara, você começa, né, e aí é engraçado, porque o imaginário ali, a cosmovisão católica, ela vai se multiplicando, assim, que você fala, isso aqui existe, sabe? Tipo, o que é isso, cara? E é chocante que quando a gente não é católico ou tá meio afastado, a gente tem essa visão, a gente conhece os nomes dos santos, mas a gente não tem ideia da história, né? E aí tu começa a ler, parece que vai explodindo a cabeça de ler. Exato. Não, foi isso, assim, São Francisco de Assis, Santo Agostinho, né? Você vê, o cara tava na farra lá, velho. Ele tava tão perdido quanto eu, né? Na faculdade, né? De alguma forma. Isso eu. Mas fazendo aqui, né? Santo Agostinho vai me perdoar pela comparação esdrúxula, mas eu também estava lá, na vida vagabunda da faculdade, né? Então, aí você começa a conhecer essas histórias, você fala, esse cara não nasceu santo assim, né? Ele não foi sempre assim. E aí você começa a ver a trajetória dele e você fala, caramba, né? Me dá um pouco mais de esperança aqui do que eu tô querendo. Então, isso é o que me chama a atenção hoje, mas conheço ainda muito pouco, assim, né, por cima as histórias, não tenho devoção por algum santo, assim, não posso dizer isso, eu acho que eu vejo o Ícaro falando isso também, que ele tem uma visão muito cristocêntrica, né, que ele fala, acho, alguma coisa tipo, é muito centrada no Cristo, e eu acho que para mim também é assim ainda, tenho pouco... né, de rezar por algum santo, coisa do tipo. Mas, curiosamente, cara, aqui em São José dos Campos tem um padre, o padre Rodolfo Comori, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Ele está em vias de entrar nos processos de canonização, ou já está, alguma coisa do tipo. Tem todo um movimento na paróquia com as relíquias dele, os
os testemunhos de milagre que, inúmeras pessoas receberam. Então tem todo esse movimento na paróquia, e aí é um negócio curioso, né, que eu fui também agora, né, recentemente participei do retiro, que foi na paróquia lá, né, onde eu vou, e aí a gente conheceu um pouco mais ali, teve um momento que conheceu um pouco mais da história do Padre Rodolfo, e você vê aí a forma que eles falaram, né, que às vezes tem pessoas que viajam, né, fazem, peregrinação para visitar o local de um santo morou ali e tal, e a gente tem algo aqui muito próximo de nós, né? Então, a vida dos santos é algo que intelectualmente está me chamando bastante atenção, assim, nesse sentido, sabe? Tentar estudar um pouco mais a vida comum, né? Que não é bem comum, mas a vida de um santo. O nosso santo padroeiro aqui, que a gente costuma falar, eu não passo um podcast sem falar dele, né? O Thiago já tá dando risada. Né? E quando a gente fala, porque o Hub, né, a nossa ideia é trazer pessoas que tragam conteúdo, não precisa ser nitidamente católico, mas pessoas católicas que produzem conteúdo, whatever qual é. E aí eu gosto muito de aliar a pessoa que trabalha, porque todas as pessoas que botam a sua voz aqui no Hub, o que eu entrevistei são pessoas que trabalham muito. Então não sei se tu conhece ou se tu já teve alguma experiência com ele, mas deixo aqui a dica de São José Maria Escrivá. É incrível. Ele fala da santificação do trabalho. Então, de ser santo trabalhando no que você faz. Independente do que você faça, claro, desde que não seja uma profissão que seja indigna de um católico. Mas ser santo naquilo que você faz, santificar o seu trabalho. E eu acho que a ideia, isso tu acompanha o Ítalo, tu vai ver muito da questão da utilidade. Né? E ele fala, ser útil deixa rastro. Eu sou suspeito para falar de São José Maria Escrivá, não consigo ficar um podcast sem falar nele. Qual livro você me recomendaria para começar? Cara, começa pelo Caminho. É um livrinho assim, ó, pequenininho, que ele tem várias frasezinhas, pequenas frases que são exortações dele. Sim. Eu conheço de título o livro, conheço Zé Maria Escrivá por causa do Ítalo, principalmente. Eu adorei a pergunta que você fez pro Arno, do Guerrilla Way, do nome. Eu não sabia daquela história. Aí eu não sei se foi a primeira vez que ele contou, assim, publicamente e tal, mas eu achei animal a relação que você fez. Cara, achei legal demais. Eu fiquei empolgado para ouvir a resposta dele, sabe? Assim, de contar. Talvez tenha sido uma das primeiras vezes, porque eu acho que ele não fala muito mesmo sobre esse aspecto. Foi bem legal. Mas tá na minha lista, cara. Eu vou atrás para ler. Quem me apresentou de vez ele foi a minha esposa, que vocês viram passar aqui atrás algumas vezes, que é devota, e ela lê e aí ela me dá os esmurros diários e eu comecei a tornar gente também olhando um pouco mais. Cara, tem até um aplicativo que é o Escrivá Lite, que tem, eu não sei se tem tudo do Caminho, se tem todos os livros ali, mas ele tem acesso livre, assim, bem interessante. Legal. Não, eu vou comprar. Pra ler. Cara, acho que pra gente ir encaminhando, eu queria que tu falasse um pouquinho do que eu imagino que é o teu empreendimento, tua iniciativa mais recente, que é o Oxigênio, que eu vejo que está sendo bem divulgado ali. Sim. Conta um pouquinho do que já explica pra galera aí, vai que tem gente que se interessa, né? O Oxigênio é um evento presencial, né, criado no meio da situação atual que estamos de isolamento, de lockdown, distanciamento. Ele foi criado justamente para ir contra isso, né? No sentido de que a vida não pode parar. Nós todos ali do evento, a gente não acredita que as medidas tomadas estão sendo as certas, e a gente decidiu fazer esse evento justamente porque a gente acha que já deu a hora, sabe? A gente já está completando um ano praticamente aí de isolamento. Então, nós vamos nos unir, não para falar só sobre isso, mas é claro que esse tema, né, não tem como a gente fugir dele, mas a gente vai nos unir para falar sobre o que há em comum entre todos ali os especialistas, por assim dizer, né, os speakers, sei lá,
as pessoas que vão ter o microfone na mão lá, que é basicamente sobre comunicação, né, sobre carreira, né, como que a gente pode usar, como a gente usa a comunicação para se desenvolver profissionalmente, mas também pessoalmente. Então, a gente decidiu fazer esse evento presencial agora no dia 10 de abril, né, em São Paulo, e as inscrições, eu não sei a data exata que você vai ouvir esse podcast, mas as inscrições abrem no dia 15, agora de março, e vão até... Exatamente no dia 15 que sai esse episódio. Ah, maravilha. Então está abrindo hoje. Ah, perfeito. Já estou no futuro. Mas eu acho que a gente vai ficando por aí. Alan, tu faz o nosso encerramento como tradicionalmente nós fazemos. Mas é claro, então quero primeiramente agradecer o William, né, como pode chamar de queria Will. ser chamado. E muito bom papo, assim. Mais uma vez, o Thiago tá fluindo demais esse podcast, porque a gente começa aqui, a gente não vê a hora passar. E isso é significado que o papo é bom. Eu não sei, eu sempre costumo deixar a palavra antepenúltima, digamos assim, para o convidado, para se despedir, fazer o convite para seguir, falar um pouco mais, fazer algum convite, ou, enfim, falar um pouco de como é que foi essa experiência para te passar essa horinha conosco aí. Não, foi muito bom, cara. Eu sinto muita falta, assim, o meu círculo social não é composto por muitos católicos. Eu não consigo dizer uma pessoa que é um católico praticante, de fato, assim, que está próximo de mim. Então, essa experiência é gratificante demais, fico feliz pelo convite de verdade, poder contar um pouquinho da minha história, poder, né, falar um pouco também do meu trabalho, é muito bom. Aprendi já coisas com você, já do Zé Maria Escrivá, já sobe algumas posições na minha lista de leitura, assim, de os livros que eu quero ler. Eu fico feliz em participar. Para quem está nos ouvindo e quiser, né, saber mais sobre esse lado do marketing digital, principalmente marketing de conteúdo, né, onde é a área que eu mais atuo, fique à vontade para me procurar no Instagram, né, meu Instagram é o Will Binder, você vai me encontrar, e fique à vontade também para me mandar uma mensagem, sabendo, você falando que veio, né, do Hub Católico, eu vou ficar ainda mais contente de trocar ideia com você. É isso aí. Então, tá aprovado aí a nossa cápsula do café de hoje, com certeza. E a máquina tá a todo vapor, a gente vem com mais novidades aí. Então, eu só vou deixar assim, para quem acompanha o podcast, né, eu gosto de ser uma pessoa bacana com quem apoia projetos, né? Seja as lives, seja os podcasts. Então, só digo assim, ó, se preparem para o que está por vir, meus amigos, porque em breve vai ter aí uma novidade muito legal e os podcasts não vão parar, vão continuar. A gente tem mais convidados para trazer aqui. E muito obrigado, William. Mais uma vez, obrigado, Thiago, pela parceria de sempre. O café é sempre muito bom quando a companhia é ótima. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. O podcast Café foi produzido pelo Hub Católico, @Hub Católico, no Instagram, Twitter e Facebook, ou hubcatólico.com.